Eu começar, inclusive, analisando com vocês uma notícia que a gente teve agora há pouco, que foi a manifestação da Procuradoria-Geral da República, procurador Paulo Gonet, indo contra aquele pedido do diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, para colocar agentes policiais dentro da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. A PGR se manifestou hoje alegando que até pode ter algum aumento na fiscalização do cumprimento da prisão domiciliar, como com monitoramento da parte externa da residência com câmeras, só que nesse caso não há necessidade de colocar os agentes no interior da casa. O ministro Alexandre de Moraes vai tomar a decisão sobre isso a partir da análise das manifestações dos dois órgãos. Até agora, a gente lembra, ele tinha determinado que os policiais penais do governo do Distrito Federal ficassem 24 horas por dia vigiando o condomínio do ex-presidente, só que sem ter medidas ali mais intrusivas, né, Carla? Na medida da casa de Bolsonaro, também não tentar criar transtornos com os vizinhos. Queria te ouvir sobre essa manifestação da PGR, como que você avalia e como que ela chega, quais que eram as intenções da PF ao falar dessa questão do interior da casa de Bolsonaro? Então, Nath, é curioso que a gente vê pouco, né? A gente tem visto ali um alinhamento, às vezes, nas decisões PGR, PF e Moraes nesse caso, mas aí o procurador Paulo Gonet marca aí um pouco essa diferenciação de que não viu a necessidade dos policiais estarem ali 24 horas na casa do Bolsonaro. Agora, o que a PF tinha dito, quando ela fez esse pedido, é que a tornozeleira eletrônica, ela apontou ali que a tornozeleira eletrônica poderia ser um sistema com falhas e que, diante dos acontecimentos recentes, existia uma dúvida de uma possível fuga. Eu já falei aqui de novo, mas lembrando, o condomínio que o ex-presidente mora lá em Brasília é um condomínio ali num bairro próximo ao Plano Piloto. Ele tem duas saídas e ele é próximo à região das embaixadas, né? O que a gente chama ali do setor de autarquias e embaixadas. E ali tem uma distância curta, ele poderia eventualmente pedir algum tipo de asilo, refúgio nessas embaixadas. Então, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, mandou esse ofício para o STF, alegando aí quais eram os riscos, na visão da Polícia Federal, de uma eventual fuga do ex-presidente. A gente está na véspera, né? Isso a gente vai falar aqui um pouco mais. A semana que vem é uma semana muito importante lá em Brasília, politicamente falando, uma semana muito importante no ano, que começa a fase final aí do julgamento do ex-presidente e vários militares na apuração da tentativa de golpe. Então, o que acontece? O Gonet, ele diz, olha, nesse momento não vejo essa necessidade, e aí o Moraes vai agora, com a manifestação da PGR, também ver. A gente vai ver se ele vai se manifestar, não. Continuam os policiais ali mesmo assim, ou não. E aí, já para o encerramento, agora a nossa grande questão é, o Bolsonaro estará lá no STF, né, na primeira turma, quando começa o julgamento? Até agora a gente não tem essa informação, ele pode ir, não é obrigatório, mas é uma estratégia ou não da defesa. Eles estão dizendo, alguns aliados políticos dizem que ele quer ir, outros dizem que citam a questão de saúde dele, dizendo que não seria bom. Enfim, a gente está ainda, a principal incógnita nesse momento, Nath, é se a gente vai ter na semana que vem o Bolsonaro vendo, né, esse julgamento acontecer ali na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Muito importante a Carla destacar isso aqui do clima como um todo também, né, Sakamoto? Queria te ouvir falar um pouquinho das medidas em torno de Bolsonaro agora já no começo do julgamento, já estando ali tão próximo. Como que a gente pode entender esse momento de agora? O que o ministro Alexandre de Moraes pode se manifestar até lá em termos do clima lá em Brasília? Bem, depois de passado um momento inicial em que muita gente achava que o Bolsonaro podia ser transferido da casa dele para o Chilindró antes mesmo do julgamento, né, ficou claro que o ministro Alexandre de Moraes deve seguir aquela tendência, né, do seguinte, olha, o julgamento está aí, já está, sabe, na marca do pênalti, vamos tentar baixar a fervura, porque já vai ter fervura demais, vai ter dedo no olho e gritaria, torto e direito, então vamos tentar evitar que o ex-presidente Jair Bolsonaro se vitimize ainda mais com uma possível ida para a cadeia, né? E aí, ele acabou eu acho difícil ir para a cadeia por conta do descumprimento das cautelares, deve ter alguma medida de segurança, deve ser imposta, alguma coisa assim. Aí entra a discussão do carro, da presença da polícia, a Polícia Federal pediu uma coisa, o Gonet disse, olha, acho que não é o caso, o Moraes eu chutaria que deve ir pelo Gonet também, para mostrar, olha, estamos moderando, estamos de forma moderada. Não duvidaria também que foi, na verdade, todo mundo já imaginava que esses papéis seriam jogados exatamente para mostrar, neste momento, falar, olha, a Polícia Federal pediu isso, mas vamos moderar aqui, porque
repito, o julgamento está para começar na terça-feira, né? Então melhor botar, vamos tentar segurar a onda, né? Havia elementos suficientes para mandar o ex-presidente Jair Bolsonaro da prisão domiciliar por uma prisão preventiva, dados os cumprimentos das cautelares? Muitos juristas que a gente ouviu aqui no All News, a maioria disse que sim, né, que havia elementos suficientes para isso. Contudo, o STF não deve tomar essa medida, não deve tomar a medida também de enfiar um policial lá dentro. A Polícia Federal estava com medo, como a gente mesmo já colocou aqui, que ele pudesse fugir num porta-mala, dentro do carro, de alguma forma. Falou, vai ter que ter fiscalização minuciosa dentro de cada carro para impedir que isso aconteça. Né? Só que o Supremo deve falar assim, não, vamos manter um esquema de segurança que evite uma evasão do ex-presidente, né? Mas, ao mesmo tempo, vamos manter a integridade do lar dele exatamente para não rolar essa vitimização. E só para terminar, Natália, a gente espera, bem, a partir da semana que vem, os olhos do Brasil e do mundo vão ficar voltados para esse julgamento. Né, a princípio vai começar na terça-feira, né, se não houver nenhuma surpresa de última hora, e a gente deve ver nas próximas semanas tudo, na verdade, girando em torno desse julgamento. Da mesma forma como... E vai prender a atenção do Brasil mais do que prendeu o Mensalão, mais do que prendeu a Lava Jato, né, exatamente porque o nível de polarização da sociedade hoje é muito maior. Com certeza, e a gente vê isso já pelas movimentações, as repercussões, inclusive internacionais, de análise sobre esse julgamento, Saca? E, Carla, a gente queria, inclusive, trazer aqui repercussões do presidente Lula, que foi perguntado se vai assistir ou não o julgamento. E em entrevista hoje, ele chegou a dizer que não vai não, que tem mais o que fazer. Vamos ouvir o que disse o presidente. Ele que prove que ele não tinha um plano arquitetado para matar o Lula, para matar o Alckmin, para matar o Alexandre de Moraes. Ele que prove, sabe, que não foi ele que organizou a ocupação na frente dos quartéis brasileiros. O senhor vai assistir o julgamento? O senhor vai acompanhar? Não, eu não vou assistir o julgamento, não. Tem coisa melhor para fazer. Qual que o senhor acha que é a resposta? Como é que o senhor acha que termina essa história? Eu não sei como é que termina. Eu acho que ele vai ser julgado com base nos autos. Não é a figura do Bolsonaro que está sendo julgada. O que está sendo julgado é o comportamento desse cidadão que foi presidente da República em função das denúncias e das delações feitas, sabe, e das provas apuradas pela Polícia Federal. É isso que vai ser julgado. Lula também chegou a comentar ali sobre o projeto da anistia, que a oposição está prometendo, inclusive, discutir mais na semana que vem. Uma série de notícias que vão até se acumulando ali nesse clima que vocês trazem para a gente, né, Carla? Como que a gente pode tratar aqui essa fala do presidente, a construção desse clima? Então, o presidente, claro, evidentemente, ele tem muitas coisas a fazer, né? E acho que ele coloca aí, mas é engraçado, né? Porque é meio paradoxal. Primeiro, ele mostra a importância de tudo isso, né? De que esse julgamento, o Bolsonaro precisa responder nos autos, que ele precisa provar que ele não cometeu crime, né? Que ele não tentou golpe, que não tinha nesse planejamento, como teve ali o general Mário Fernandes, que está preso, que tinha o punhal verde e amarelo, que previa o plano de matar Lula, Alckmin e Moraes. Enfim, é um julgamento muito importante. O Lula não vai assistir ele integralmente? Acho que é digno que não assista, porque tem outras coisas, de fato, para tocar. Mas ele vai acompanhar o julgamento no bastidor e vai ter uma série de auxiliares que vão estar acompanhando isso, com certeza, para até, Nath, para colocar um pouco do posicionamento do governo em relação a isso, né? Não dá para ignorar. É diferente o Lula falar, eu não vou assistir... Ok, mas ele vai saber os desdobramentos desse julgamento, ele vai ver como é que esse processo vai andar e tem muita gente no governo que sim, vai assistir, obviamente, porque tem que analisar a temperatura política. Há uma dúvida, aí já indo para a questão da anistia, né? Há uma dúvida em relação a esse julgamento também, Nath, que eu acho que é importante a gente pontuar. Do ponto de vista político, qual é a repercussão que ela terá, né? O Lula, quando ele diz também não vou assistir, tenho coisa melhor para fazer, ele também está querendo baixar talvez um pouco a temperatura nesse lado político e dessas consequências. Tem alguns aliados do Bolsonaro que dizem, olha, vai ter comoção. Tem gente que já diz lá em Brasília, olha, passou esse timing da comoção, como esse processo já foi desgastando ele, como ele já está preso, domiciliar, isso já foi perdendo um pouco mais de força no termo de comoção.
Mas não dá para também desconsiderar que o ex-presidente ainda tem um capital político importante e que a gente vai ter que ver, de fato, se vai haver manifestação popular e qual que vai ser a reação política. Aí a gente vai para a anistia. A gente está num momento no Congresso muito complexo ali, né? Depois daquele motim de bolsonaristas que quase impediram o presidente da Câmara, Hugo Mota, de trabalhar, ali quase se ganhou força para, de fato, colocar a anistia na pauta do dia. Porém, o Hugo Mota, e também é bom lembrar, o Hugo Mota ele se elegeu presidente da Câmara numa grande, com muitos votos, prometendo para um lado a anistia e prometendo para outro não. E aí ele está se equilibrando ainda nisso. Porém, o Congresso hoje tem um outro fator que desestabiliza, nesse caso, que enfraquece, eu acho, né, essa pauta da anistia, que é o fator Eduardo Bolsonaro, que a gente vai falar um pouco mais aqui ao longo do programa. Porque há um desgaste causado pelo deputado Eduardo Bolsonaro, que fez o Brasil sofrer sanções e etc., que acabam colocando os parlamentares num momento complexo, assim, para colocar essa pauta da anistia. Então, assim, hoje, conversando com alguns parlamentares durante essa semana, a avaliação até poderia ter voto para anistia, mas politicamente não sei se é uma pauta que o Hugo Mota vai comprar agora, ainda mais na sequência do julgamento. Não dá para imaginar que vai votar, eventualmente condenar Bolsonaro e aqueles militares e no dia seguinte o Hugo Mota vai colocar anistia. Não me parece, nesse momento, que é isso que vai ganhar. Apesar disso, obviamente, os aliados ainda resistentes do ex-presidente Jair Bolsonaro, como líder do PL, Sóstenes Cavalcante, ele é esse deputado quase de uma nota só, assim, ele vai continuar falando da anistia, vai continuar batendo nessa tecla, mas, e é isso, né, a gente sempre fala que o cenário muda, é nuvem na política, mas a pauta da anistia, apesar de ter esse desejo da oposição de usar isso para o Bolsonaro e etc., ela tem uma resistência muito grande também na opinião pública, e ela é uma conta difícil ali para o Hugo Mota, que aparentemente pretende continuar levando isso em banho-maria, ou seja, não pretende nesse ano colocar essa pauta para avançar. De novo, pode mudar, mas é esse o clima no momento, por conta do fator que eu falei também, Eduardo, que acaba desgastando essa pauta como um todo. Nesses últimos movimentos do Congresso, Sakamoto, como que a gente pode ver essa decisão, inclusive na própria terça-feira, que vai ter a discussão de líderes que vão pautar novamente a discussão da anistia, construindo isso tudo que a Carla estava trazendo para a gente, como que a gente pode ver as últimas movimentações do Congresso e o que a gente pode esperar para a semana que vem? Nath, se o bolsonarismo fosse um pouco mais esperto, se o bolsonarismo fosse esperto que nem o Centrão, essa anistia já tinha sido aprovada, muito provavelmente, pelo menos na Câmara dos Deputados. Só que não é. E a prova disso, eu não estou falando que todos não são. Tem muitos lá que são profissionais da política, sabem fazer política. Mas, por exemplo, o que o deputado federal Eduardo Bolsonaro fez ao ir para o exterior, conspirar contra o Brasil para tentar pressionar o país através da ajuda de uma nação estrangeira, essa nação estrangeira sendo os Estados Unidos, e a pressão vindo através de um tarifaço que coloca em risco centenas de milhares de empregos do país e empresas, é uma jogada que, tipo, na verdade, jogou lama para tudo que é lado das tentativas. Enquanto você tinha gente no Congresso Nacional costurando a anistia, costurando formas de aprovar, sabe, tentando aproveitar a comoção que aconteceria com a condenação, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, todo esse quiprocó do uso dos Estados Unidos para pressionar o Brasil, ele afasta, porque o que acontece no final é que o congressista que for votar isso neste momento, mesmo que queria votar antes, vai ser taxado do quê? De traidor da pátria, de vendilhão, sabe? De entreguista, de quinta coluna, né? De capacho de gringo. Você pode escolher o termo, mas isso vai acontecer. Por quê? Exatamente por conta de um erro político do deputado Eduardo Bolsonaro. É claro que isso ganha corpo, é claro que isso movimenta as falanges bolsonaristas aqui. Mas o resto da população, que tem mais o que fazer e está preocupado com o próprio emprego, preocupado com o futuro do país, viu isso com maus olhos e isso se espelhou nas pesquisas de opinião. Né? O fato de que essas sanções vieram não apenas em cima
do Alexandre de Moraes não foram um sniper em cima do Alexandre de Moraes, mas foi um rolo compressor em cima da nação, ajudou a colocar isso nesse caninho. É claro que as sentenças, formas de tentar livrar a cara do Bolsonaro seguem correndo. E aí, antes, só para terminar, desculpe me alongar, a Carla que estava lá acompanhou bem, toda essa discussão da aprovação das leis da PEC da blindagem, da PEC da bandidagem, da PEC que o pessoal quiser usar o termo, porque tem vários termos também sendo usados para justificar essa PEC que, em última instância, quer blindar pessoas que acabam atuando contra o Estado Democrático de Direito e blindar o pessoal que manda emenda sem nenhum cuidado para suas bases, para dizer o mínimo. O que acontece é que eu tinha uma proposta, de repente parece uma segunda proposta bem mais dura. Aí o pessoal começou a perceber que a sociedade começou a falar, está de brincadeira. E isso começou a fazer água, né? E muita gente começou a tirar o apoio, exatamente, falou, o pessoal está indo longe demais, está muito guloso nisso tudo, né? Então, o que acontece? Se o pessoal fosse mais esperto no trâmite, muita coisa já tinha passado, Nath. Felizmente, para a República, não é. Até a gente fechar essa parte aqui, queria te ouvir também, Carla, nesse pacote todo. A gente falou desde a discussão da blindagem até o PL agora também dizendo que a prioridade vai voltar a ser a questão da anistia, meio que num discurso de que estava tudo na deles nessa defesa específica agora e dentro da inteligência que o Sakamoto comenta aqui, que se eles estivessem mais aliadas ao Centrão, seria mais eficiente. Como que a gente pode fechar essa situação do Congresso agora, trazendo até um pouco do PL em si para essas orientações? Então, o que acontece? E aí a gente mostra, né, Nath, como o Congresso está ali meio perdido, né? Porque a gente viu, teve a pauta da adultização, que graças ao vídeo do youtuber Felca ali, ganhou um impulso para ela, de fato, avançar. Mas aí a agenda do Congresso, principalmente da Câmara, ela está meio a reboque de acontecimentos factuais mesmo, né? E tudo bem, é natural que seja assim em parte, mas é preciso, e o Hugo Mota, é bom a gente lembrar até para cobrar mesmo, assim, ele disse que o mandato dele, quando ele se elegeu, seria pautado na previsibilidade. Algo que não tem acontecido, porque, por exemplo, essa semana a gente começou a semana lá em Brasília pensando que 2 projetos podiam avançar, imposto de renda, né, a isenção da faixa até R$5.000, e essa questão da PEC das prerrogativas, da blindagem, né, a PEC da blindagem. A PEC da blindagem, e aí tem um papel importante na opinião pública para a gente destacar, Nath, que quando as pessoas começaram a ver o que era exatamente, o Congresso gastando nosso tempo, né, o tempo deles que são representantes do povo, para se blindar, para preservar ali, ou na verdade para criar dificuldades de investigação deles mesmos, né? Deles mesmos. Então, assim, que pauta de interesse público é essa? É uma pauta claramente de interesse dos próprios parlamentares. E aí, com isso, ela foi perdendo um pouco de força ao longo da semana. Então, assim, acho que a pauta da Câmara, ela está faltando um rumo um pouco ali para ela. E aí, para ir para o PL, que você perguntou, o PL também. O PL, a gente lembra, ele é comandado pelo Valdemar Costa Neto, que é o que a gente chama na política de um cacique político ali, né? Um líder político que é o maior partido do Brasil. Ali ele conseguiu, na eleição passada, enfim, colocar ali muita gente, muitas prefeituras, enfim, conseguiu uma capilaridade muito grande. E é um partido forte. E o Valdemar, ele colocou ali o ex-presidente Jair Bolsonaro nessa presença de honra, né, do partido. E o Valdemar, ele se divide entre não posso abandonar o Bolsonaro de forma alguma, porque ele é o meu capital político que atraiu muita gente para tornar hoje o meu partido maior. Agora com a Federação União Brasil, PP muda um pouco, mas o PL é um grande partido. E, ao mesmo tempo, o Valdemar é pragmático. Então, essa semana, esses dias atrás aí, ele está sendo orientado pelo advogado a não ficar falando muito, mas ele acabou dando algumas declarações dizendo, olha, precisamos pensar no candidato de 2026. Isso é o quê? Tirando o Bolsonaro fora um pouco desse jogo já. O Bolsonaro, além de estar sendo julgado, ele já está inelegível, né? Então, assim, o Bolsonaro, se a gente for analisar os fatos, ele já está fora do jogo. Mas, politicamente, ele ainda tem uma relevância. E o Valdemar e o PL em si têm essa dificuldade. Não podem abandonar o Bolsonaro, não podem largar o Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, precisam ser pragmáticos e pensar nas próximas eleições. Então, o partido, ele fica também dividido entre
Vamos levar pautas que nos interessam, né, que interessam a sociedade, ou vamos lutar para proteger o nosso capital político de um líder que a gente ainda tem no partido, mas que está inelegível? Então, assim, é um momento difícil para o PL, e o Valdemar como eu disse, um cacique político muito experiente. Ele se equilibra nessas duas coisas, mas ele sabe como o Bolsonaro como o Bolsonaro é sensível. Então, assim, ele fica numa relação ali com o Bolsonaro que é curiosa, sabe? Então, assim, ele precisa do Bolsonaro, ele não vai abandonar o Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, ele quer continuar sendo uma força política importante. E, para isso, ele precisa pragmaticamente pensar para onde o PL vai nas eleições do ano que vem. Então, é difícil, e não só para o Bolsonaro, né? Não só para o Valdemar. Para vários outros aliados do Bolsonaro, é um momento difícil de saber usar um discurso pragmático sem mostrar que está deixando o Bolsonaro de lado. É complexo para esses aliados aí. Muitos pratinhos ali que eles estão tentando equilibrar, e para a gente até registrar por aqui um pouco da temperatura disso tudo, trazer uma reportagem do nosso colega Matheus Coutinho, trazendo que o STF já recebeu mais de 3.500 inscrições de interessados do público em acompanhar o julgamento da ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado, o julgamento desse núcleo crucial que a gente vem analisando por aqui. As sessões vão ser na sala da primeira turma do STF, que é menor do que o plenário principal da Corte, tem só 150 lugares. O Supremo vai disponibilizar telões em outros espaços, vai conseguir atender somente os primeiros 1.200 dessa lista de inscrição. Na sala de sessões ainda tem um espaço que é reservado para a imprensa nacional e estrangeira, além das cadeiras reservadas aos advogados dos réus que vão apresentar a defesa final na tribuna. Ao todo, 501 jornalistas de veículos nacionais e estrangeiros já estão credenciados. Só bem rapidinho aqui para a gente avançar e falar um pouquinho também sobre Eduardo Bolsonaro, Saca e Carla. Como que a gente pode imaginar a cena por ali? Acho que vou passar para a Carla mais uma vez aqui rapidinho, pelo dia a dia por ali desse julgamento. Como é que vai ser? Porque vai estar já cheio, e nas ruas também, né? Não só de protesto, mas até como telões aqui, como a gente está vendo. Então, e tem uma coisa assim, começando, né, do bastidor mesmo, para jornalistas. São 501 jornalistas credenciados. A assessoria do Supremo Tribunal Federal colocou 80 cadeiras para profissionais. Então, vai haver um rodízio, só é possível os veículos entrarem até, no máximo, 2 pessoas por cada veículo. E aí, por exemplo, se a gente tem mais gente credenciada, tem que trocar o crachá, né, e entrar ali. Vai ser óbvio, e aí, assim, a entrada já é complexa. Então, assim, a gente vai começar o dia às 6 da manhã ali, chegando para passar por detector de metal, enfim, vai ser um dia que realmente vai começar cedo. E aí, os acessos ao Supremo Tribunal Federal, né, a Praça dos Três Poderes, ela tem ali já alguns protocolos, digamos assim, para fechamento, para entradas e tudo mais, e para essa área de segurança. Então, vai ser um dia que Brasília vai ter algumas modificações ali no entorno da Praça dos Três Poderes para esse julgamento, que vai receber muita gente. E aí a gente tem essa questão dessa abertura, né, para quem se inscreveu e tudo mais. E tem os advogados também, que são muitos, né, enfim, e os próprios réus que podem ou não ir. Então, assim, a gente lembra, na primeira etapa, né, do julgamento, na aceitação da denúncia, se a gente for lembrar, teve ali um princípio de tumulto antes do início da sessão, criado por parlamentares aliados ao Bolsonaro que não tinham se credenciado para entrar e estavam querendo entrar. Claro, parlamentar, eles usam até um broche diferente, eles têm algumas prerrogativas, evidentemente. Mas ali, naquele momento, precisava daquele cadastro e teve uma certa confusão. Então, o Supremo está tentando organizar para evitar que possa ter algum tipo de confusão nesse sentido, de exaltação ali de alguma parte de aliados e etc. Enfim, é uma estrutura que o Supremo Tribunal está tentando organizar da melhor forma possível, né? Uma segurança reforçada, evidentemente, mas é aquela coisa, é um aglomerado de gente que com certeza vai mobilizar Brasília. E agora, pensando de novo no que o presidente Lula falou, ele pode não assistir, mas com certeza, né, muita gente vai estar acompanhando e assistindo. O Brasil e o mundo, né?